Olá pessoal, tudo bom? Vou falar hoje de um livro muito interessante. Bom, vocês já sabem qual é o livro, tá escrito ali no título, vou botar aqui, ó. Os Velhos Marinheiros Jorge Amado, edição capa dura do Círculo do Livro. Tá? Clube do Livro. Então, Círculo do Livro. Acho que o Jorge Amado meio que dispensa apresentações, né? Ele foi um autor que viveu até pouco tempo atrás. Acho que todo mundo que lê já ouviu falar de Jorge Amado, já leu alguma coisa dele. Se não leu alguma coisa dele, assistiu algum filme baseado na obra dele, alguma novela, alguma minissérie, enfim. Mas, vamos fazer uma mini biografia dele. Nasceu na Bahia, em 1912, e morreu em 2001. Morreu de parada cardiorrespiratória, se não me engano. Era filho de um fazendeiro de cacau. Fez uma parte dos estudos em Salvador. Depois ele cursou a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Foi durante a sua adolescência e começo da vida adulta aí, militante do Partido Comunista. E logo no começo da carreira dele, já na década de 30, ele já começou a escrever. Escreveu muitos livros, desculpa, muitos romances, peças de teatro, contos e tudo mais, mas o foco dele mesmo, o forte dele mesmo foram os romances. Acho que foi não, ele foi o autor mais vendido do Brasil antes do surgimento do Paulo Coelho. Depois que apareceu o Paulo Coelho, ele ficou em segundo lugar. Inclusive no exterior, tanto no Brasil quanto no exterior, o Jorge Amado é o segundo autor brasileiro mais vendido. Desculpa, essa tosse está infernal. Se você considerar autor realmente de verdade, autor que merece o título de autor, ele é autor brasileiro decente, mais lido no Brasil e no exterior. Paulo Coelho não considero que seja um escritor. Então, estou falando de escritor, gente de verdade, assim, que tem um trabalho sério. O que a gente pode perceber na obra do Jorge Amado é que ela é muito irregular. O que seria muito irregular? Devido à sua militância e participação no Partido Comunista, logo no começo da sua vida adulta, aí, no começo da sua trajetória, o que acontece é que os primeiros livros dele, os livros escritos na década de 30, 40, eram livros com forte tendência comunista nos as temáticas, os livros, ele estava impregnado daquela militância comunista, daquele ideal comunista, o que acabou prejudicando bastante a qualidade dos livros. Eu tenho até alguns aqui, eu tenho Mar Morto, tenho Capitães da Areia, que são livros dessa época. Tem também Jubiabá e outros livros que são dessa época. São livros extremamente chatos e impregnados desse ranço comunista, né? A melhor fase da carreira do Jorge Amado se dá a partir da década de 60, quando ele já está livre dessa maldição, dessas ideias comunistas e começou a escrever realmente como um grande escritor que ele era. E eu posso dizer que esse aqui, Os Velhos Marinheiros, que é de 1961, é uma das grandes obras que ele escreveu já nessa fase, seria a terceira fase dele, que é a fase mais interessante. Também tem Teresa Batista, Caçada de Guerra, Dona Flor e seus dois maridos. Eu acho que Tieta do Agreste também é dessa fase. Enfim, livros muito mais interessantes, que fizeram até mais sucesso do que a outra fase dele. São livros onde ele está mais interessado em mostrar o povo, mostrar as raízes baianas, o povo baiano e o seu cotidiano e aquilo que acontecia
nas cidades, nas vilas, no interior, no litoral, e tirou aqui um pouco aquele ranço comunista de luta de classes no romance. Então aí ele conseguiu colocar toda a genialidade dele, todo o talento dele como escritor de forma plena. Esse livro aqui, ele deu um prazer enorme de ler. Eu tinha lido, na época de colégio, eu tinha lido Mar Morto e Capitães da Areia, 2 livros daquela primeira fase, 2 livros extremamente chatos. E eu peguei esses Velhos Marinheiros, que é de 1961, e eu levei quase 2 meses para ler. Não chegou a 2 meses, levei 1 mês e meio. É claro que eu não fiquei lendo só esse livro, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Mas é um livro de 300 páginas, é um tipo de livro que daria para terminar em 2 dias. Mas ele é tão interessante, ele foi tão gostoso de ler, foi tão, assim, é um livro de aventuras, né? Ele é tão interessante, assim, que você vai saboreando aos poucos. Então ele é dividido em capítulos curtos. Então o que eu fiz foi fazer basicamente ler um capítulo por dia. Então eu fui postergando o final desse livro. Na verdade é um livro em 2 e ao mesmo tempo não é. Ele começa, a primeira parte dele é uma obra bem conhecida chamada aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. A Vida e a Morte de Quincas Berro d'Água, que às vezes é usada como história independente. Tem livros, às vezes, só com esse conto, como se fosse um conto, né? Porque na verdade ele tem poucas páginas. Ele vai da página... Ele começa na página 13 e vai até a página 63, ou seja, 50 páginas, né? 50 páginas, essa parte do livro se encerra. E aí começa a segunda parte, que é essa aqui, ó. Dá para ler? Vamos ver se dá para ler. A completa verdade sobre as discutidas aventuras do comandante Vasco Moscoso de Aragão, capitão de longo curso. E esse aqui vai até o final do livro. Pega todo o resto do livro. Então você vai dizer, são 2 histórias independentes. Não, na verdade não. Elas podem ser independentes. Na verdade, elas podem funcionar de forma independente. Mas boa parte dos personagens do Quincas Berro d'Água voltam a participar dessas histórias do comandante Vasco Moscoso de Aragão. Então, é basicamente uma continuação. A cidade é a mesma, a cidade de Periperi, no interior da Bahia, no litoral da Bahia. Então a cidade é a mesma. E o tema é mais ou menos o mesmo. É um tema que envolve sempre o mar. Então, dá para você ler o Quincas Berro d'Água independente e dá para ler o Capitão Moscoso independente. Mas nessa sequência dá para ler também muito interessante. Sobre o Quincas Berro d'Água, 50 páginas é um conto, na verdade, né? É a história desse Quincas Berro d'Água, que é uma pessoa, um cara casado, com filho e tudo mais, que de repente resolve, por um motivo que eu não vou dizer qual é, se tornar um vagabundo. Então ele ele abandona a família, vai morar numa pensão e passa o dia enchendo a cara e andando com outros bêbados da cidade. Seria interessante se eu dissesse para vocês por que o nome dele não, o apelido dele, se tornou Quincas Berro d'Água, mas seria spoiler, então é melhor eu não contar. E o mais interessante dessa história aqui, na verdade, ele mistura um realismo fantástico, porque eu não sei se eu conto ou se eu não conto, mas vou contar. Se for spoiler, paciência. Chega um determinado momento que esse rapaz morre, o Quincas Berro d'Água morre. E aí começa todo o dilema. A família fica com receio, será que nós vamos assumir ele de volta para a família para fazer um enterro decente? Aí tem o tio que é dono de um comércio, tem a esposa e tal. E ao mesmo tempo tem os vagabundos que faziam parte da turma dele. Então um quer uma coisa, outro quer outra, eles não querem a presença dos vagabundos, os vagabundos ficam meio ressabiados com eles e tal. E eis que acontece um determinado fato, que esse funeral vai dar uma encrenca
esse funeral vai dar uma encrenca que ele começa na pensão, ele tá dentro do caixão na pensão do quarto onde ele mora, e essa aventura termina no mar, em cima de um navio. Tá? Eu não vou contar mais nada. Terminando essa história, aí começa essa nova aventura aqui, que vai até o final do livro, que é do comandante Vasco Moscoso de Aragão. É a cidade de Periperi, é a mesma cidade. A cidade tem o juiz, que é o tal do juiz, que é uma das pessoas mais famosas da cidade. Tem os bêbados, tem aqueles grupos de bêbados, tem o cara do bar, tem o fofoqueiro da cidade, tem todas aquelas coisas que tem uma cidade pequena, na década de começo do século, isso aqui mais ou menos, 20, 30, alguma coisa assim. E chega na cidade o tal do capitão Vasco Moscoso de Aragão, todo engomado, com aquelas fardas de capitão de navio. Capitão de longo curso significa que ele é um comandante que ele está apto a pilotar qualquer tipo de embarcação pelo mar, pelo rio, por qualquer... assim, é o cargo máximo. Ele pode pilotar qualquer tipo de embarcação. Esse é o cargo de capitão de longo curso. Então ele chega na cidade, faz um monte de amizades, conta um monte de história, fica amigo de uma parte das pessoas, de outras não, tal. Ele compra uma casa que estava lá abandonada há muito tempo. E tem um cara que é um personagem extremamente invejoso, que ele tem um processo que ele move contra o governante, que ele está esperando resolver esse processo ou não, que ele desconfia que esse cara é um farsante, que esse cara não é capitão, nunca foi capitão, que ele é um enganador. Então, cria uma celeuma na cidade e tudo mais, e aí esse cara dá uma sumida e fala, eu vou trazer provas de que esse cara nunca foi comandante. E daí a gente tem a história, a gente tem um background na história, e volta a contar a história desse Vasco desde a época que ele era um molecote, quando ele trabalhava no empório do avô dele. Então, aí conta toda a história dele, a trajetória dele, até ele chegar num determinado ponto, que é onde faz esse cruzamento de volta com a história no presente. Eu não vou contar uma boa parte do livro, em torno de umas 40% do livro, vai contar esse background dele. Como é que foi a vida dele, com quem que ele viveu, como é que ele se relacionou e tudo mais. E chega num determinado momento do livro que ele é obrigado, por causa de uma faz parte das funções, né? Quando ele recebe o diploma de capitão de longo curso, uma embarcação tal do ITA, o ITA é aqueles navios maiores que fazia trajeto norte e sul, ia de Belém até o Rio de Janeiro, subia e tal, aquelas embarcações maiores. Então um ITA parou ali próximo da cidade de Periperi, e o capitão deles sofreu um acidente e morreu. Então ele, por ser o capitão de longo curso mais próximo daquela região, pela legislação era obrigado a assumir o comando desse navio até ele chegar a Belém, que seria o destino final dele, quando em Belém seria substituído por um novo capitão da companhia dona do navio. Então ele é obrigado a assumir essa viagem. Então ele vai lá, entra no navio e assume essa viagem. E aí uma boa parte do livro mostra toda essa viagem, as relações que ele faz dentro do navio e as paragens nos pontos, né? Ele para em vários portos até chegar a Belém. E aí quando chega a Belém, a gente vai ter uma surpresa muito interessante. Na verdade o livro é cheio de surpresas. É que eu não estou contando nenhuma delas para não estragar. Esse livro ele tem que ser degustado, ele tem que ser lido aos poucos, porque você vai ficar com saudade dele. Eu terminei o livro tem uma semana e eu já estou com saudade, já estou com vontade de ler novamente. Então, eu não vou falar mais nada sobre esse livro. O que eu vou dizer é o seguinte, no primeiro conto, que fala do Quincas Berro d'Água, tem um componente do realismo fantástico, tá? Que entra na parte final do conto. Tem um componente fantástico ali. E no final da parte do comandante Vasco de Aragão,
também tem um elemento fantástico no final da narrativa. Então o Jorge Amado está fazendo uso desse elemento fantástico em algumas partes do seu livro. Não em todo o livro, mas em algumas partes do seu livro. O livro fala, ele fala sobre orgulho, ele fala sobre inveja, fala sobre calúnias, fala sobre anseios pessoais, fala sobre vontade de poder. O narrador, que é o Jorge Amado, claro, ele tem alguns capítulos que ele mesmo interage com o próprio leitor. Ele dá uma parada e fala, agora eu vou contar um negócio aqui, só entre nós e tal. Então ele tem uma cumplicidade do narrador com o leitor. Esse personagem Vasco Moscoso de Aragão é um personagem muito interessante. Vai ter gente que vai gostar muito dele. E vai ter gente que não vai gostar nada dele. Vai ter gente que vai adorar esse personagem e vai ter gente que vai odiar. Eu não posso dizer os motivos, mas vai ter. Eu recomendo para vocês esse livro. Eu não sei se eu vou fazer outras resenhas do Jorge Amado, daqueles livros antigos que eu comentei, Mar Morto e Capitães da Areia, que eu tenho aqui, eu li na época do colégio. Eu não sei se eu vou fazer resenha deles ou não, porque talvez eu faça daqui a alguns anos, se eu voltar a reler e tudo mais, porque aqueles livros não fazem jus ao talento do Jorge Amado. Esse livro faz, esse aqui, Os Velhos Marinheiros. Esse livro faz jus ao talento do Jorge Amado. Esse aqui mostra porque que ele é um dos grandes escritores brasileiros do século XX. Tá sem dúvida nenhuma na relação dos maiores escritores do século XX. Tá bom? Então acho que era isso que eu tinha para falar sobre Os Velhos Marinheiros. É um livro maravilhoso que vocês deveriam ler. Tá? É um livro que eu não sei se você acha ele fácil em livraria, mas você acha em sebo. Essa minha edição é de sebo. Tá? Em sebo você acha. Não é dos livros mais badalados dele, né? Os outros livros que eu citei aqui, Teresa Batista, Cansada de Guerra, Dona Força dos Dois Maridos, Tenda dos Milagres, Mar Morto, Capitães da Areia, Pastores da Noite, são livros mais badalados que você acha em qualquer livraria. Esse aqui não é um livro que você acha em qualquer livraria, mas você acha em sebo. E eu acho que vale a pena você investir nesse livro. É um livro barato, deve custar R$10, não mais do que isso, tá bom? É isso aí. Então se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, você clica na opção inscrever-se no canal. Tem um sininho lá, você vai colocar a opção que quero receber todas as informações, todas as notificações. E cada vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai te notificar que tem um vídeo novo no canal, tá bom? Esse canal é sempre uma vitrine do meu serviço de aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse, o meu e-mail está na descrição do vídeo, tá bom? Uma saudação e até a próxima.